Em 2025, um nó quase invisível da indústria ganhou poder para ligar ou desligar setores inteiros, da defesa ao aeroespacial, sem precisar disparar um único alarme. Este vídeo não é sobre uma lista de elementos na tabela periódica. É sobre como um subconjunto de minerais críticos virou alavanca geopolítica. Quando a cadeia se concentra em poucas mãos, sobretudo no processamento, a economia passa a depender de decisões tomadas fora do seu alcance. Quando essa torneira fecha, não é apenas o preço que oscila. Empregos mudam de lugar, investimentos congelam e políticas públicas correm para conter o choque. Em 2025, 3 movimentos conjuntos empurram o assunto para o centro do tabuleiro: priorizações oficiais, controles de exportação e busca por previsibilidade. O que torna o mineral realmente crítico e por que as terras raras ocupam um lugar especial nessa história? Onde está o ponto único de falha que transforma processamento em poder? Como medidas comerciais podem mover o ponteiro tecnológico? Quem ganha e quem fica exposto quando cadeias sensíveis são concentradas? Para entender o impacto, precisamos do quadro completo: minerais críticos, a lógica da cadeia de produção e o papel decisivo das terras raras, e como elas deslocam a balança do poder político mundial na hora da negociação entre países. As discussões mais atuais sobre terras raras acontecem dentro do guarda-chuva de minerais críticos. O enquadramento que considera não apenas a geologia, mas a relevância econômica, a segurança nacional e, sobretudo, o risco de suprimento em cadeias altamente sensíveis. Em 2025, esse debate ganha novo fôlego nos Estados Unidos, com o Serviço Geológico dos Estados Unidos conduzindo uma lista preliminar de minerais críticos, formalizando prioridades e sinalizando a necessidade de políticas atentas a insumos que sustentam setores estratégicos. Chamar um mineral de crítico não significa apenas que ele é escasso. Significa que, se o acesso falha, por concentração de processamento, gargalos logísticos ou medidas comerciais, a economia e a segurança sofrem impactos desproporcionais. Nesse sentido, as terras raras se destacam menos pelo nome de cada elemento e mais pela maneira como sua cadeia de suprimento estrutura o poder econômico e político entre os países. Em 2025, a moldura se fecha em 3 movimentos: a lista preliminar do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o uso explícito de controles de exportação pela China como resposta a disputas tarifárias com os Estados Unidos e a busca ativa da União Europeia por estabilidade de suprimento ao dialogar com Pequim. Juntos, esses vetores deslocam o tema de um plano técnico para o centro da geopolítica, com efeitos industriais e sociais claros. Para o público, isso significa entender que a pergunta-chave não é apenas quais são os elementos, mas quem controla as etapas críticas da cadeia e como esse controle se converte em vantagem estratégica. A criticidade nasce do casamento entre usos sensíveis como componentes de alta tecnologia e cadeias concentradas, especialmente no processamento, tornando as terras raras uma alavanca real de poder. Quando falamos o que são terras raras neste vídeo, não buscamos listar elementos químicos, mas compreender as terras raras como um subconjunto dos minerais críticos cujo valor estratégico decorre de como a cadeia é organizada e de onde se localizam os gargalos. Este é um vídeo centrado em função e risco sistêmico, não em taxonomia. Adotamos uma tipologia operacional útil para essa ação. Aplicação: quais usos amplificam impactos quando o fluxo é interrompido? Posição na cadeia: extração, processamento e refino, integração industrial. Exposição a medidas comerciais, como controles de exportação e disputas tarifárias. Este enquadramento permite mapear onde as terras raras se encaixam na geopolítica atual. No recorte de aplicações, as terras raras associam-se a setores de altíssima sensibilidade, como o complexo aeroespacial e de defesa. Nesses ecossistemas, pequenas variações de disponibilidade ou custo podem gerar efeitos multiplicadores, porque há baixa substituibilidade no curto prazo e forte dependência de componentes críticos. Esta é a sensibilidade por uso. Na dimensão da cadeia, o processamento e o refino aparecem como um nó de maior alavanca. Mesmo onde a extração possa ser relativamente diversificada, a concentração do processamento em poucos atores cria um ponto único de falha. Quem controla essa etapa pode, na prática, ligar e desligar a torneira, que alimenta as indústrias mais sofisticadas do planeta. É aí que a criticidade vira poder. No ângulo comercial, o documento destaca um caso inequívoco:
A China acionando controles de exportação sobre terras raras em resposta a tarifas impostas pelos Estados Unidos. Ao menos 5 elementos foram particularmente afetados, com impacto direto nas cadeias sensíveis, em especial nos segmentos aeroespacial e de defesa. A mensagem para o sistema global é pedagógica. Instrumentos comerciais podem ser usados para mover o ponteiro tecnológico e estratégico. Esse uso de controles não é apenas uma disputa de preços, é um aviso sobre vulnerabilidades estruturais. Empresas revisitaram estoques, contratos e localização de processamento, governos ajustaram políticas industriais e mecanismos de segurança de suprimento. Em 2025, cada decisão nesse tabuleiro é observada de perto, pois afeta vantagem competitiva e estabilidade macroeconômica. Do lado europeu, o documento evidencia a busca por estabilidade de suprimento por meio de diálogo com a China. Ao reconhecer a dependência e priorizar previsibilidade, a União Europeia revela a tradução política do problema. Quando a cadeia de um insumo crítico é volátil, a resposta deixa de ser apenas empresarial e passa a ser diplomática, regulatória e estratégica. As implicações sociais aparecem com clareza quando conectamos suprimento a empregos e investimento. Setores que dependem de componentes de alto valor agregado reorganizam planos perante a volatilidade. Adiam linhas, redirecionam fornecedores, apostam em qualificação mais específica. Economias locais ancoradas em cadeias de alta tecnologia sentem esses movimentos na forma de oportunidades, deslocamentos ou incertezas. Politicamente, a noção de criticidade costura segurança econômica e segurança nacional. Listas críticas funcionam como sinal regulatório e agenda de prioridades. Compras governamentais e incentivos estruturam a base produtiva e a diplomacia econômica busca amortecer os choques. O fator comum é a consciência de que as terras raras não são apenas um insumo, mas uma peça de poder. A triangulação Estados Unidos, China e União Europeia em 2025 traduz essa tomada de consciência. Nos Estados Unidos, a lista preliminar do Serviço Geológico aponta direção e coordena atores. Na China, os controles de exportação explicitam a capacidade de usar a cadeia como alavanca. Na União Europeia, o objetivo de estabilidade mostra a centralidade de acordos e previsibilidade. Cada movimento revela um flanco, priorização, instrumentação e diplomacia. Do ponto de vista de mitigação, o documento sugere caminhos que combinam política industrial e cooperação internacional. Diversificar geografias, sobretudo no processamento, para reduzir a concentração de risco, firmar acordos bilaterais e multilaterais que preservem previsibilidade e tratar a manutenção de estoques e contratos de longo prazo como componentes de segurança econômica, não meras decisões de compra. Uma consequência prática dessa visão é a mudança do que consideramos infraestrutura crítica. Não se trata apenas de portos, estradas ou energia. Envolve também capacidades de processamento e refino que, se ausentes, deixam a economia dependente de decisões tomadas fora do seu alcance. Investir nessa infraestrutura é investir na capacidade de escolher o próprio rumo tecnológico. Do lado do espectador, isso sugere uma leitura vigilante do noticiário, anúncios de listas críticas, sinais regulatórios, medidas comerciais, entendimentos diplomáticos e decisões de investimento, públicos e privados, que reconfiguram a geografia do processamento. São essas peças que indicarão quem minimiza vulnerabilidades e quem permanece exposto a choques frequentes. Do ponto de vista narrativo, tipos de terras raras aqui são tipos de vulnerabilidade e tipos de alavanca. O tipo sensível por aplicação responde à pergunta quem sente primeiro e mais forte. O tipo por posição na cadeia responde onde a torneira pode ser fechada. E o tipo por exposição a medidas comerciais responde como e quando a alavanca é acionada. No enquadramento de 2025, as terras raras devem ser entendidas como alavancas em cadeias de alto valor, cuja criticidade nasce menos do elemento em si e mais da estrutura da cadeia, com o processamento como nó decisivo. Quem controla esse nó influencia setores sensíveis e projeta poder para além da esfera comercial. A sociedade sente esses movimentos quando a volatilidade se traduz em insegurança de emprego, reconfiguração de investimentos e rearranjos na formação profissional. É por isso que os governos tratam o tema como segurança econômica. Listas críticas, instrumentos de compra e acordos internacionais tornam-se parte do kit de proteção contra choques. Os caminhos práticos delineados pelo documento passam por diversificar capacidades, especialmente no processamento, reforçar acordos que garantam previsibilidade e integrar política industrial com diplomacia econômica. Em resumo,
reduzir pontos únicos de falha, aumentar o poder de escolha e dar estabilidade aos setores que definem a fronteira tecnológica. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!